Amigos, a verdade é que o senhor Thiago Carpini é uma verdadeira decepção, pelo menos para mim, nesse início de ano. É muito verdade que o Carpini quebrou o tabu tão sonhado da torcida do São Paulo, que vamos combinar, era vergonhoso você passar os 10 primeiros anos sem ganhar de um rival, seu maior rival na casa do rival, nunca ter ganhado na casa do rival, era uma coisa vergonhosa. E o São Paulo, com o time que tem, atual campeão da Copa do Brasil, e o Corinthians, com o time que tinha àquela altura, a gente imagina que melhore com as contratações, não foi nenhum suprassumo aquela vitória, embora para o torcedor tenha valido demais. Para alguns, inclusive, mais do que o próprio título da Supercopa que veio naquela mesma semana sobre o Palmeiras, que naquele dia, é verdade, o Palmeiras jogou muito mais. O Palmeiras teve as principais chances enquanto a bola estava rolando. A gente sabe muito bem da dificuldade do Palmeiras numa coisa chamada pênalti. O São Paulo também com méritos, porque soube se segurar, foi campeão com justiça e então deu uma força muito importante para o Carpini para tocar esse trabalho tão difícil. Uma coisa é você assumir um clube de futebol quando ele está mal, troca de técnico. Outra coisa é quando você perde um técnico para cima, né? O substituto até hoje do Jorge Jesus no Flamengo é difícil, né, de encontrar alguma coisa parecida com o que foi aquilo. É difícil encontrar no próprio Santos algo que foi parecido desde a saída do Sampaoli, que foram caras que quiseram sair. Mesma coisa com o Dorival, que foi para a seleção, quis sair, e é difícil para o sucessor, seja ele quem for. Agora, por que para mim o Carpini é uma decepção? Eu tô falando, gravando esse jogo logo depois do empate entre São Paulo e Red Bull Bragantino no estádio do Morumbi em 2-2. E eu tenho acompanhado bastante o São Paulo, eu moro com o Alê, e ele é São Paulino, então assisto, não vou mentir, não assisto todas as partidas, mas assisto muitas das partidas do São Paulo. E algumas coisas têm me preocupado bastante no que eu esperava do Carpini. Porque eu acompanhei bastante o trabalho do Carpini ano passado e era um grande defensor do técnico. Inclusive, quando ele conversou esse ano com a diretoria do Santos para assumir o Santos, eu fiquei muito mais empolgado, apesar de que não seria meu primeiro nome, eu já tinha falado sobre isso, que meu primeiro nome naquele momento era do Léo Condé, atual campeão da Série B pelo Vitória. Mas depois o Léo Condé, ele era a minha primeira opção depois do Léo Condé, porque eu acompanhei o trabalho dele de perto e enxergava no trabalho dele como algo muito bom, muito promissor, dentro de características que são muito importantes e o que eu não estou conseguindo enxergar no São Paulo em tão pouco tempo. E eu tenho que dizer aqui, o São Paulo hoje está sendo prejudicado por uma série de jogadores que não estão à disposição, que vão elevar o nível desse time a outro patamar. Agora, são alguns erros e algumas questões táticas que vão além desses próprios desfalques. E principalmente problemas defensivos, que era, na minha opinião, um dos pontos fortes do Carpini em todo o trabalho que ele teve ano passado, seja pelo Água Santa e principalmente pelo trabalho absurdo que ele fez de recuperação na Série B do Juventude. Eu sei que é você jogar um outro nível, Série B é um outro nível, mas o time do Juventude também tinha um outro nível em comparação com o time que o São Paulo apresenta hoje. Então, ver um time, um técnico que era, sim, eu já tinha alertado, repito, aos meus amigos são paulinos que o estilo de jogo seria outro do que a gente viu nos últimos anos no São Paulo. A gente viu no São Paulo Diniz, a gente viu no São Paulo Crespo, a gente viu no São Paulo Rogério e viu no São Paulo Dorival. 4 técnicos com proposta de ser propositivo, de ser protagonista, de ter muito a bola sob o seu domínio e conquistar terreno a partir desse domínio, tanto territorial, mas como de posse de bola também, e criar dificuldade a partir da troca de passes, a partir da superioridade numérica no meio de campo, a partir de inversões de jogadas, trabalhar para o mano a mano. E o Carpini, ele tem um estilo muito mais de jogo direto. Tem uma análise, inclusive, no canal sempre me esqueço o nome do canal eu vou deixar o link aqui na descrição. Um canal que analisa taticamente os técnicos, jogadores, um canal que eu gosto demais, que mostra muito qual que era a proposta. Assim que o Carpini foi contratado pelo São Paulo, a proposta de jogo do Carpini, mostrando ali, dando exemplos muito interessantes de que o jogo do Carpini era muito mais direto. Eu já tinha alertado sobre isso. E eu dizia, o São Paulino vai ter que ter paciência para
ter agora um técnico que pensa futebol muito diferente do que os seus últimos 4 treinadores. Mas isso não é necessariamente ruim. São ideias diferentes, mas que podem ser tão vitoriosas quanto. O que eu achava, no entanto, que o São Paulo melhoraria, porque sempre foi um problema, inclusive do próprio Dorival Júnior, do próprio Rogério, do Diniz naquela época, então nem se fala, e que o Crespo enfrentou, era a questão defensiva. Eu tinha certeza que o Carpini evoluiria o São Paulo a outro patamar defensivamente. E se hoje o São Paulo está muito desfalcado do meio para frente, não dá para se dizer do meio para trás. Eu sei, o São Paulo está sem 3 laterais direitos. Igor Vinícius, Moreira e o Rafinha. E isso prejudica demais. Jogou com um volante, que é o Bobadilha, improvisado no setor direito. Isso eu sei, não é o ideal. Assim como o São Paulo hoje só tem o Wellington para a lateral esquerda e está sobrecarregando um jogador no início de temporada e vem fazendo partidas ruins. Eu entendo tudo isso. Mas hoje, no setor defensivo, é o setor que o São Paulo menos carece dos seus jogadores desfalcados. Por quê? Você tem a dupla de volantes, que é a tradicional, é a dupla de volante titular, que é Alisson e Pablo Maia. Você tem a dupla de zagueiros hoje, titular, que é Arboleda e Diego Souza. Você tem o Rafael, que hoje foi um dos protagonistas do jogo. Jogou muito bem, para mim é um goleiraço. Cara, metendo aí... você tem a zaga praticamente tá inteira. Então, nesse sentido, não me parecia, de alguma maneira, esperado que a gente visse tantos buracos entre o meio-campo e a zaga do São Paulo. O primeiro gol é uma falha tática de posicionamento do São Paulo absurda. 3 jogadores foram marcar o ponto e deixaram o atacante do Bragantino entrar na cara do gol sozinho. São falhas clamorosas, defensivas, que era o aspecto que mais me saltava aos olhos com relação ao trabalho do Carpini. Eu sei que exigir demais muito cedo pode ser perigoso, né? E não é nem o correto. Mas, ao mesmo tempo, eu temo que, de fato, ele tenha tempo para desenvolver tudo que ele conseguiu aprender nesses clubes de menor expressão. Porque mesmo com o gás que ele ganhou, com as vitórias importantes que eu cito no começo do vídeo, a torcida do São Paulo já está o pressionando. Tanto que no gol da virada, no gol do Caleri, antes do São Paulo tomar um empate, a comemoração dele de gol é como se o São Paulo tivesse ganhado um título. Por quê? Porque ele sabe que a pressão estava sendo muito grande naquele momento sobre ele. E ainda assim o São Paulo toma o gol de empate numa jogada, de uma virada de jogo ali, numa total falha do sistema defensivo. O segundo gol também é uma falha. E vamos lembrar, num jogo que, assim, dividiu opiniões em termos de arbitragem, mas foi, para mim, a pior arbitragem do Campeonato Paulista até aqui. O São Paulo aí, muitos torcedores do São Paulo se disseram garfados no jogo desse meio de semana contra o Santos. Eu discordo, assim, completamente. Nem quero entrar nesse mérito aqui, mas eu discordo completamente. Para mim, ali, todas as decisões foram corretas em termos do VAR. Agora, hoje, o juiz, numa jogada de expulsão direta, ele nem marcar a falta, e tô falando da jogada do Arboleda, que depois acabou sendo expulso por essa mesma jogada. E aí, quando ele não marca a falta, o Elinho dá um pontapé. Pontapé esse que não teria acontecido se ele tivesse marcado. Ele não precisaria nem ter expulsado, poderia ter parado a jogada, dado falta, cartão amarelo e deixado o VAR decidir se era para expulsão, se ele não tinha convicção de que era para expulsão. Mas ele não ter marcado falta naquela jogada fez com que o infrator, no caso, se beneficiasse, porque a partir dessa consequência tem um pontapé do Elinho, tem um xingamento do Elinho e, por consequência, vem a expulsão do Elinho. Então era um jogo que ia ficar 11 contra 10, fica 10 contra 10. E aí, na sequência, tem uma outra jogada do Diego Costa, que conversando com ele discorda, ele acha que era para cartão amarelo mesmo, mas para mim é uma jogada de expulsão. Porque ela foi muito forte, foi um carrinho por trás, perigosíssimo, colocou a integridade física do jogador do Bragantino em risco, e outro cara tava saindo cara a cara com o goleiro. Em diagonal, é verdade, mas estava saindo cara a cara, era ele e o goleiro. Para mim, chance clara e manifesta de gol. E ele não expulsou. Então, na minha opinião, era um jogo que era para estar com 11 contra 9, se tornou um jogo 10 contra 10. E aí o São Paulo, com para mim, esse benefício da arbitragem, uma arbitragem horrorosa, vira o jogo, consegue virar o jogo e ainda toma um empate no final, mais um erro defensivo.
Então, como eximir o Carpini de culpa? A gente tem muitos dedos para analisar técnico, os trabalhos de fato são muito curtos. O São Paulo jogou praticamente quarta e domingo desde que iniciou a temporada, não teve semanas cheias para trabalhar. Tudo isso é verdade. É um dos times que mais sofrem com desfalques, mas nada disso, na minha opinião, justifica a incapacidade do Carpini em montar um sistema defensivo mais forte. E aí o Carille, que eu tinha totais dúvidas, vocês sabem bem, tá fazendo algo completamente diferente com tão pouco tempo para treinar também. Por quê? Um time de Série B. Hoje o Santos é um time de Série B, que tem uma folha salarial menos da metade do São Paulo. Então não é justificativa. Não é justificativa. Eu acho que assim, o São Paulo agora tem um jogo contra o Guarani, desfalcado da sua zaga titular, a gente não sabe quem serão os jogadores do ataque que vão estar à disposição para esse jogo. Me parece que só no final de semana, então pode ser que voltem algumas peças importantes. É um jogo decisivíssimo para a continuidade do Carpini ao longo do trabalho. Se por acaso o Guarani me ganha esse jogo, e não é nenhum resultado normal, o Guarani no Brinco de Ouro é um time forte no Campeonato Paulista. Se por acaso o Guarani ganhar esse jogo e o São Paulo mais uma vez entregar uma atuação muito ruim, eu não sei não se o Carpini vai conseguir se manter no cargo. A gente pode ver o primeiro técnico demitido de um gigante do futebol brasileiro. Mesmo com o título da Supercopa do Brasil e mesmo quebrando um tabu. Eu acho que não é o fim do mundo imaginar isso. Acho que vai acontecer? Acho que não. Acho que o Casares é um cara que já provou que tem essa consciência de segurar técnico, etc. Acho que o Carpini está amparado pelo Muricy, que teve uma participação muito importante na sua contratação, mas uma coisa eu tenho certeza, se perde para o Guarani, ainda que não mande embora o Carpini, boa parte, se não a maior parte da torcida tricolor vai querer a cabeça do treinador. E aí começa a se tornar muito insustentável para o técnico. Inclusive hoje eu achei um absurdo a torcida do São Paulo no final do jogo bater palma, aplaudir a atuação do São Paulo. Eu entendo que os jogadores se desdobraram fisicamente em campo, lutaram, mas 45 mil pessoas para ver mais uma apresentação abaixo da crítica como essa do São Paulo, de novo, eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Mas, de alguma maneira, a não vaia, ela tira um pouco do peso do Carpini em cima das costas dele. Agora, se ele vai ter costas largas o suficiente para continuar se mantendo no cargo sem melhorar esse time, mais cedo ou mais tarde não vai virar. E vamos ver qual vai ser a evolução do trabalho. Pela primeira vez ao longo do início da temporada, ele vai ter uma semana cheia para trabalhar. E é muito importante que a partir de domingo já ele apresente resultado dessa semana cheia. Porque senão a coisa vai ficar muito difícil. Comenta aí o que você acha. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.